Bom dia, gente. Tudo bem? Meu nome é Rafael, sou enfermeiro. E hoje nós vamos tratar desse protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com infecções sexualmente transmissíveis. Aquele termo DST, ele caiu em desuso há mais de 10 anos, muito mais, 2002, 2005, alguma coisa assim. Mas às vezes eu acabo falando DST por força do hábito, né? Mas o termo correto é IST. E essa aula está toda baseada no manual do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2020. Então, é o que a gente tem de mais atual sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Obviamente, não é esse manual todo, né, que trata desse protocolo clínico, o que a gente faz, como a gente não faz, quais são as melhores evidências para tratar essas pessoas, mas está resumido para aquilo que basicamente mais cai nos concursos públicos, ok? Inclusive o da UFRJ, ok? Então, a gente vai tratar, não é de todas as infecções sexualmente transmissíveis. Essa aula é dividida em 2 dias, né? Então, para não ficar um dia muito chato, muito maçante, a gente vai tratar as suas de manhã, de tarde a gente vai ver outro assunto. E no outro dia a gente volta com mais algumas infecções sexualmente transmissíveis, como hepatites, HIV/AIDS, tá bom? Citomegalovírus. Hoje a gente vai falar de outras infecções sexualmente transmissíveis e como é que a gente faz para tratar, para cuidar delas, etc. Tá? Então, esse protocolo é um documento elaborado pelo Ministério da Saúde que apresenta para os profissionais de saúde, como nós, quais são os critérios para fazer o diagnóstico, qual é o tratamento preconizado, né, seja ele medicamentoso ou com outros produtos, quais são as posologias recomendadas desses medicamentos, os mecanismos de controle clínico, e também como é que a gente faz para acompanhar esses indivíduos, né, e saber se os resultados dos medicamentos, daquilo que a gente ofereceu para eles, deu certo ou não deu, que é para a gente mudar, vai que a bactéria é super resistente, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre isso a manhã inteira e em alguns blocos que é para a gente dar uma respirada e seguir. Mas não tem jeito, né? Nos últimos anos, sempre a gente vai se deparar com uma ou duas questões de infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, no último concurso do Pedro Ernesto, para enfermeiro, a única questão que caiu de todo o conteúdo de saúde pública que estava lá era uma questão de infecção sexualmente transmissíveis. Então, não vou prometer para você que vai ser uma coisa legal. É mentira. Não é. Mas a gente precisa estudar. E se a gente precisa estudar e quer acertar, aumentar as nossas chances de sucesso, a gente tem que fazer esse deverzinho de casa, tá? Primeira coisa é, a gente pode fazer rastreamento para algumas infecções sexualmente transmissíveis? Podemos, mas não para todas. A gente vai ver para as quais a gente faz rastreamento e quais populações são população-alvo para esse rastreamento, tá? Então, a gente realiza teste diagnóstico em algumas pessoas assintomáticas, para a gente tentar estabelecer um diagnóstico precoce. É isso que é rastreamento. Eu pego indivíduos que estão sob suspeito, ou que fazem parte de um grupo-alvo, faço o rastreamento para a gente tentar fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. E o objetivo é reduzir morte e reduzir morbidade, reduzir carga de doença. Tá? Só que a questão é a seguinte, infecção sexualmente transmissível não é algo que vem no vento, não é algo que você adquire na praia, não é algo que você adquire no metrô, é algo que você adquire com contato sexual íntimo com uma outra pessoa. Então, quando a gente descobre que alguém está infectada por uma doença, uma infecção que foi transmitida por via sexual, você está descobrindo uma rede de pessoas. Então, você nunca identifica uma pessoa só. Você também tem que buscar quais são os parceiros, né, ou as parcerias sexuais desse indivíduo, para também rastrear essas pessoas, tratá-los, para que a gente faça o quê com a doença? A gente interrompa esse ciclo de transmissão. Tá? E também tratar essas pessoas, porque às vezes eu trato com um parceiro, não trato o outro, quando eles estiverem em contato sexual outra vez, ela vai ser reinfectada, né? Esta pessoa. E a gente precisa também estimular a adesão ao uso de preservativo, né, de barreira, seja feminino ou seja masculino, tanto camisinha masculina quanto camisinha feminina. É sempre a coisa mais importante para se evitar infecção sexualmente transmissível. Quais são os principais fatores de risco para elas? Prática sexual sem uso de preservativo. Não importa onde entra e sai, de onde está saindo, né? Se é sexo no canal auditivo, se é sexo axilar, se é sexo inguinal, se é sexo vaginal, se é sexo anal, oral, seja lá o que for. O que importa, que aumenta o risco de infecção, é não utilizar preservativo. Tá? E idades mais baixas. Quanto mais jovem a pessoa, maior risco ela tem de se infectar. Por quê?
quanto mais nova ela é, menos informações ela foi obtendo ao longo da vida para evitar práticas sexuais desprotegidas. Então, é um fator de risco importante. Quando a gente quer rastrear alguém que eu suspeito que tenha clamídia ou gonococo, que são duas bactérias que a gente vai falar já já, isso vai depender do tipo de prática sexual. Então, se foi anal, vou ter que coletar do ânus. Se tem algum corrimento uretral, vou ter que coletar da uretra. Se tem algum corrimento vaginal, vou ter que coletar da vagina e por aí vai. Tá? Para quem é que a gente rastreia, basicamente? Tá? Os adolescentes e os jovens com menos de 30 anos de idade. O ideal é que essas pessoas elas sejam anualmente testadas para HIV e sífilis. Né? E a gente pode rastrear para clamídia e gonococo, também para as hepatites, mas vai depender de alguns subgrupos populacionais. Né? Homens que fazem sexo com homens, por exemplo, profissionais do sexo, precisam semestralmente, por exemplo, serem submetidos a esses tipos de exame. Tá? E as gestantes, tá? Para fins de concurso público, você quer guardar na memória alguma coisa, você tem que pensar em rastreamento de gestante. Ela fica gestante na primeira consulta do pré-natal e no último trimestre, logo que inicia, a partir da 28ª semana, essas mulheres são testadas 2 vezes, no mínimo, para HIV, para sífilis, para evitar transmissão vertical, porque são 2 infecções sexualmente transmitidas que elas passam da mãe para o filho por via transplacentária. Tá bom? E aí, hepatite B ou C ou clamídia vai depender do subgrupo populacional do qual ela faz parte. Então, como a gente já disse, ó, os homens e os que fazem sexo com homens, os trabalhadores do sexo, geralmente fazem esses exames semestralmente. Tá? Então, tem esse quadro bem bonito, recortado e colado de dentro do protocolo, para que vocês possam aprofundar um pouco mais a leitura. Mas, para fins de concurso público, é basicamente isso. Tá bom? Isso que eu expliquei, que eu chamei mais a atenção. Gestantes, logo na primeira consulta do pré-natal e no início do 3º trimestre, elas têm que ser rastreadas para sífilis e HIV. Tá? Não tem saída. Isso tudo para evitar a transmissão vertical, para que as crianças não sejam expostas durante a gravidez. Não precisa nascer com sífilis congênita, né? Nem infectada pelo HIV, porque tem tratamento que vai prevenir isso. Temos prevenção, há medidas preventivas, por mais que digam o contrário, inventem notícias falsas, divulguem, enfim, as pessoas não têm vergonha mais em 2020, 2021, 2022 de serem ignorantes, dizer que vacina não presta, mas presta, funciona, salva vidas. Está aqui, a vacina do HPV, ela previne. Aqui no Brasil, que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente, ela protege contra os 4 sorotipos mais prevalentes de papiloma vírus humano. Os mais frequentes. E quem é que são vacinados? Os meninos e as meninas, no início da adolescência. As meninas entre 9 e 14 anos, os meninos entre 11 e 14 anos, eles vão receber 2 doses, com 6 meses de intervalo entre elas. Eles vão estar imunizados para essa infecção sexualmente transmitida, que é incurável, e que o grande problema não são os sintomas dela, porque às vezes ela é até assintomática. O problema é que, ao longo dos anos, principalmente as mulheres, esse vírus ele muda as células do colo do útero. Ele altera e causa o câncer do colo uterino. Mais de 90% de qualquer caso de câncer de colo do útero é provocado por uma infecção anterior do HPV. Então, o objetivo de vacinar contra o HPV é fazer com que essas pessoas desenvolvam imunidade contra o papilomavírus humano. No futuro, a gente tenha reduções dos casos de câncer do colo do útero, que ainda mata muitas mulheres no Brasil, principalmente na região norte. Hã? Não tinha. Mas ela é... Bom, há vacinas dessas disponíveis, inclusive com mais sorotipos na rede privada. A questão é, para quem já se expôs sexualmente, já deve ter tido contato com esses vírus. Pode até não ter sido infectado, mas pode ter desenvolvido imunidade. O objetivo de dar para pessoas tão jovens é antes da exposição sexual. Eu também na escola, também foi essa idade mesmo, 14 anos, na escola. Para pessoas com outras populações que não sejam essas, a gente também oferece essa vacina no SUS. Pessoa que vive com HIV, PV-HIV, vocês vão ver essas siglas várias vezes, que tenham entre 9 anos e 26 anos de idade, tomam 3 doses, tá? A segunda é 2 meses depois da primeira
e a terceira dose é 6 meses depois da primeira. Além dessas pessoas com HIV, as pessoas que sofreram transplantes de órgão, sólido ou não, ou até de medula óssea, da mesma idade, e paciente com câncer, que tenha de 9 a 26 anos, são muito vulneráveis a essa infecção, então precisam desenvolver imunidade. Tudo bem? E HPV é uma doença, é uma infecção sexualmente transmitida. Tá? Também podemos proteger os indivíduos contra o vírus da hepatite B. Vírus da hepatite B. Desde 2016, qualquer faixa etária, a pessoa está viva, não tem comprovante de vacinação para vacina da hepatite B, pode iniciar o seu esquema, que é de 3 doses, certo? A segunda dose ela tem que ser dada 30 dias depois de aplicada a primeira. E a terceira dose, 180 dias depois. Ou seja, o indivíduo tomar uma dose hoje, a segunda um mês depois e a terceira 6 meses depois de tomada a primeira dose. Para a gente confirmar que esse indivíduo está imune de verdade, a gente precisaria fazer um exame para contar a quantidade de anticorpos contra o vírus da superfície da hepatite B. Ele teria que ter uma titulação de mais do que 10 unidades por mililitro. Só que a gente não faz isso para a população. A gente vacina, acredita que vai ficar tudo bem, mas profissionais de saúde, nós precisamos fazer isso. Principalmente para quem trabalha em setores mais críticos, como, por exemplo, setores de hemodiálise, né? Porque há muitos pacientes infectados com vírus da hepatite B ou da hepatite C, a gente tem que ter uma titulação alta, porque a gente tem um risco grande de sofrer essa infecção. Tá? Também temos vacina no SUS, oferecida nos postos de saúde, em toda a rede de atenção básica do país, contra o vírus da hepatite A. Tá? Rafael, a gente hoje não vai falar de infecção sexualmente transmissível? Sim, mas hepatite A ela não é transmitida por via fecal oral? Né? Quando as fezes de um indivíduo que está infectado elimina vírus da hepatite A e essas fezes vão parar na água, e uma água que não foi tratada, que vai lavar os alimentos, ou que as pessoas vão tomar, vão ingerir, ou vão nadar, sei lá, alguma coisa. É verdade, a transmissão é fecal oral. Mas a transmissão sexual, ela não é uma hipótese que pode ser anulada. Por mais que ela seja pouco frequente, por mais que ela seja rara, ela pode acontecer, principalmente por causa da difusão do beijo grego, que é o sexo oral no ânus, né? Então é uma via de transmissão, porque é a via de eliminação do vírus. Então o ideal, além de tomar a vacina da população que precisa tomar essa vacina, que eu já vou dizer qual é que além disso, dessa via de transmissão, o que tem que tomar cuidado na hora de fazer sexo, na hora de praticar sexo? Usar preservativo. E antes e depois da atividade sexual, higienizar as mãos, higienizar a genitália, o períneo, a região anal, antes e depois do ato sexual. Usar a barreira de látex, ou seja, o mesmo material que a gente usa no preservativo masculino ou feminino, tem que ser usado durante o sexo oral anal, ou seja, sexo oral no ânus. E para quem gosta da prática de fisting, que é da estimulação do ânus ou da penetração do ânus com dedo, mãos ou parte do braço, também precisa usar luva de látex. E todos os brinquedos sexuais, sejam eles vibradores ou não, ou qualquer outro tipo de outro acessório, também precisa ser higienizado antes ou depois dessas atividades sexuais para evitar a infecção pelo vírus da hepatite A, que tem uma vacina que é oferecida para as crianças quando elas têm 15 meses de vida. Quando ela completa 15 meses de vida, ela toma uma vacina, uma dose única da vacina contra a hepatite A, e depois ela toma uma dose de reforço aos 5 anos de idade. Tá? Qual é o limite? 4 anos, 11 meses e 29 dias. Fora isso, fora as crianças, qual é a população que pode tomar vacina contra o vírus da hepatite A? Nos centros de testagem, aconselhamento e qualquer serviço que oferta profilaxia pós-exposição, profilaxia contra o HIV depois que a pessoa se submeteu a uma relação sexual desprotegida, ou num lugar que ofereça profilaxia pré-exposição, ou seja, para alguns grupos de pessoas que estão sempre, repetidamente, se expondo a práticas sexuais de risco, elas tomam alguns comprimidos todos os dias que previnem 100% seguro a infecção pelo HIV, se a pessoa ela não usar preservativo, mas não das outras infecções. HIV é um tema que a gente vai tratar na outra aula. Tá? Essas pessoas podem tomar vacina contra
contra o HIV. Ou contra o HIV não, que não tem vacina, contra a hepatite A. Tá? Que a gente prioriza essa vacinação, né, das crianças para os gays e para os homens que fazem sexo com homens. Tá? Porque não é todo homem que faz sexo com homem que se identifica como gay. Mas, como ele tem as mesmas práticas sexuais que um homem que se identifica como gay, ele também precisa entrar nesse bolo e tomar vacina. Tudo bem? Em centro de referência de imunobiológico especial, o que é um centro de referência de imunobiológico especial? Não é o posto de saúde, né? É um CRI, é um órgão das secretarias municipais de saúde, enfim, de postos de vacinação, que tem apresentações de vacinas diferentes para populações muito específicas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma hepatopatia crônica, por exemplo, uma pessoa que é portadora crônica do vírus da hepatite B ou do vírus da hepatite C, uma pessoa que viva com HIV/AIDS, né? Uma pessoa que, sei lá, sofre com fibrose cística. Essas pessoas podem tomar vacina da hepatite A, mas elas não vão conseguir tomar nos postos de saúde. Elas vão ter que tomar num CRI, tem que se dirigir até lá, apresentar os comprovantes, né, da sua condição de saúde para poder tomar a vacina. Né? Só quem toma no posto de saúde? As crianças de 15 meses, que tomam essa dose única e depois uma dose de reforço com 5 anos de idade. Tudo bem? Então, quais são as estratégias para a gente fazer uma atenção integral a essas pessoas com infecção sexualmente transmissíveis e também as suas parcerias sexuais? A gente não... Para quem que a gente vai desenvolver uma estratégia dessa? Para quem chega até a unidade de saúde com queixas de sinais e sintomas de infecções sexualmente transmissíveis. O que a gente faz? Anamnese, identifica quais são as diferentes vulnerabilidades dessas pessoas, né? Se ela é jovem, se ela é mais velha, se ela usa preservativo nas suas atividades sexuais, a gente faz exame físico para observar se tem corrimento, se não tem corrimento, se tem vermelhidão, se tem placa, se tem vesícula. A gente precisa olhar os órgãos genitais dessa pessoa, né? Desde da parte pubiana até a parte perianal, no mínimo. Não esquecendo que algumas pessoas usam boca para fazer sexo, né? Então, para ter contato com a genital, então a gente precisa fazer um exame físico bem detalhado. Se for indicado alguma coisa que apresente corrimento, por exemplo, a gente coleta material biológico para encaminhar para o laboratório. Tá? Se tiver disponível na unidade de saúde em que essa pessoa estiver atendendo, eu encaminho imediatamente para encaminhar para fazer exame de gonorreia, de clamídia, de sífilis, de HIV, de hepatite B e de hepatite C. Tá? Se eu puder, eu já coleto logo esse sangue para encaminhar para o laboratório ou esse material. Eu evito, o profissional de saúde deve evitar. Olha, eu vou te dar aqui um cartãozinho para você voltar daqui a 3 dias no dia do laboratório. O ideal é que você faça essa coleta no primeiro momento, porque é muito comum que pessoas com queixas de infecções sexualmente transmissíveis, elas não voltem mais ao posto, à unidade de saúde. Elas vão só uma vez, pegam aqueles medicamentos e desaparecem. São doenças ainda, são infecções muito estigmatizadas, muito cheias ainda de preconceito, de discriminação, como se ninguém no mundo fizesse sexo, como se a gente tivesse brotado de uma planta, né? E as pessoas que nos criaram, pais ou não, tivessem tirado a gente de uma árvore. Não. Todos nós somos frutos de alguma atividade sexual. Infelizmente, algumas são de atividades sexuais violentas, né, não permitidas, mas a grande maioria das pessoas são de atividades sexuais consentidas. Então, vamos precisar de mais algumas décadas para a gente naturalizar que as pessoas praticam sexo. Infelizmente, como se ninguém fizesse, né? Devem ser cuidados médicos na primeira consulta. E, quando a gente finaliza a consulta, a gente precisa de 2 coisas. Primeiro, eu ofereço medicamento para aquele indivíduo, né, para que ele se trate. Então, eu vou dizer o que ele precisa fazer, o que ele precisa tomar. E explicar para ele o que ele precisa fazer para não ser reinfectado, que é basicamente usar preservativo, né? Marcar uma consulta de retorno e oferecer atenção para as parcerias sexuais desse indivíduo. Preciso convocar esses indivíduos para também serem atendidos e rastreados e tratados, porque senão não vai adiantar nada. Né? Se ele não tratar o parceiro, ele vai lá, vai ter outra relação sexual ou outras relações sexuais, ele vai voltar a se reinfectar. Não adianta muita coisa. Tá? Como é que eu faço essa abordagem a essas parcerias sexuais? Para interromper a cadeia de transmissão, é fundamental que
essas parcerias, esses contatos sexuais, eles também sejam tratados. Então, pensei em infecção sexualmente transmissível, eu, no mínimo, estou pensando em 2 pessoas, por mais que eu só tenha uma no meu consultório. Tá? No mínimo. Mas pensando que isso pode ser uma rede. Pode ter mais que 2, podem ter 3, 4 pessoas. Tá? E elas estão infectadas, eu preciso correr atrás delas para interromper essa cadeia de transmissão. Então, eu preciso me comunicar com essas pessoas, mandando WhatsApp? Não. Primeiramente com cartão. Quando eu estou diante de um indivíduo que está infectado, eu sensibilizo, eu falo para ele que é assim que as pessoas são infectadas e que não adianta só eu tratá-lo, também preciso tratar as pessoas com quem ele teve contato sexual. E aí, dependendo do agente etiológico, eu posso pegar as pessoas só com quem ele está transando agora, ou as pessoas com quem ele transou nos últimos 90 dias, ou as pessoas com quem ele transou no último mês, por exemplo. Então, preciso anotar o nome dessas pessoas, o contato, se ele tiver um endereço ou telefone, eu vou mandar um cartão para ela. Sem dizer que quem me deu aquele contato foi fulano de tal. Né? Isso deve ser anônimo. Eu tento fazer correspondência, depois eu posso tentar entrar em contato com o telefone. E no posto de saúde, se nada disso der certo, a gente pode fazer buscativo. Um ACS vai lá, à casa dessa pessoa, e tenta sensibilizar, dizendo que tem uma consulta importante, que foi agendada para ele. E quando ele chegar lá, a gente explica, olha, um parceiro sexual seu indicou você porque ele descobriu que tem HIV, ou então ele descobriu que tem sífilis, então a gente gostaria também de oferecer para você o exame diagnóstico, que é para a gente oferecer tratamento, caso você também esteja infectado. O importante é que você faça isso logo, você trate logo para poder se recuperar. Isso tudo o SUS oferece? Tudo. De graça, não precisa cobrar nada. Funciona essa carta anônima, no caso? Não, anônima não. Vai uma carta do posto de saúde, dizendo, olha, a gente gostaria... Isso, mas não diz quem foi o indivíduo que deu esse contato. Isso se o indivíduo se negar a chamar os contatos sexuais. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que foi infectada pelo HIV aos 26 anos de idade, ela se descobriu e ela foi falar com os parceiros, as parcerias sexuais que ela tinha. Né? Olha, eu descobri que eu fui infectada, que bom, eu estou tratando, né? Ninguém morre mais disso, etc. Então, estou falando para você porque eu não vim te acusar se foi você que me passou ou não, eu que te passei, qualquer coisa. Vim te avisar que é importante que você faça também esses... Ela teve essa coragem de falar com as pessoas. Foi muito maltratada por algumas pessoas, inclusive, né, que trataram ela como se ela fosse como se ela tivesse ido para uma relação sexual e obrigado a pessoa a ter transado com ela sem preservativo sozinha. E ela também não sabia. Mas se a pessoa não faz isso, mesmo que ela diga que vá fazer, a obrigação do profissional de saúde é anotar essas informações todas para tentar entrar em contato com a pessoa. Não é comum, infelizmente, mas é isso que está descrito em todos os protocolos internacionais, inclusive nesse. Tem que fazer, senão não adianta. Você está tratando uma pessoa e a outra. Né? Então não adianta. Então, qualquer método utilizado na comunicação deve se basear nesses princípios de confidencialidade. Eu não posso dizer para ela quem disse, quem deu o nome dela, por que você me chamou, quem foi que te deu o meu nome. Você tem que manter aquela identidade anônima, né? Você não pode obrigar o indivíduo a fazer exame, né? Não pode ser uma prática coercitiva, não pode ser... E você tem que protegê-lo de qualquer discriminação. Principalmente as pessoas, quando são identificadas com HIV, né? Existe muito estigma em torno dessa doença. Certo? Então a gente chama, mas ela não é obrigada a fazer, a gente não tem que ficar obrigando a absolutamente nada. Bom, mas quais são então, gente, as manifestações mais comuns dessas infecções sexualmente transmitidas? Corrimento vaginal pela vagina, corrimento uretral pela uretra, tanto do homem quanto da mulher, úlceras genitais, que podem se manifestar em ambos os sexos, e também as verrugas anogenitais, que podem se manifestar em ambos os sexos. Sofre variações? Sofre. Qualquer uma dessas etiologias, tá? O que vai facilitar escolher o tratamento que a gente vai oferecer é se a gente conseguir fazer diagnóstico, ter certeza de qual é a infecção, qual é o agente etiológico que provocou aqueles sintomas, para a gente tratar o mais precisamente, o mais corretamente possível. Tá? Como é que isso é feito na atenção básica? Como é que isso é feito no SUS? Com base em fluxograma. Sabe, tipo aqueles organogramas que a gente vê, aqui está o presidente de uma empresa, embaixo tem o coordenador, o diretor, não sei o quê, é mais ou menos assim.
que a gente tem uns fluxogramas e que vai dizendo, ele tem corrimento? Sim, não. Ah, se ele tem, o que eu faço? Ah, eu coleto para ir para o exame laboratorial. Ah, eu não faço. Até você ir chegando até o fim, a depender das respostas que o cara dá, saber se você vai usar X de medicamento ou se você vai usar X mais Y de medicamento porque você não chegou a uma conclusão diagnóstica precisa. Certo? O que não pode é esse indivíduo sair de lá sem tratamento. Mas nome também tem corrimento? Tem. Uretral, sai pela uretra, por onde sai a urina, né? Pode ter também. Gonorreia, então, é bastante comum. Olha aqui, ó. Esse é um fluxograma, né? Então, por exemplo, o paciente chega na unidade de saúde se queixando de uma síndrome, né? De uma reunião de sinais e sintomas. O profissional faz anamnese e exame físico, tenta identificar essa síndrome. Se ele tem laboratório, ele coleta exame e vai seguir um fluxograma como esse a depender do resultado do laboratório. Se ele não tem laboratório, ele vai seguir um fluxograma específico, né? E baseado nesses resultados, ele vai oferecer um tratamento para esse indivíduo ou com laboratório para aquele agente infeccioso ou sem laboratório baseado nos sinais e sintomas desse indivíduo. Agora, todo mundo, independente do que vai receber ou do que não vai receber, porque às vezes a pessoa chega aqui no final e é um corrimento fisiológico. Pode não ter absolutamente nada a ver com uma infecção sexualmente transmissível, mas todo mundo vai receber orientação para suas práticas sexuais. Olha, se você pratica sexo sem preservativo, eu gostaria de dizer para você que essa é a melhor maneira, se não a única maneira de você se prevenir de doenças de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui a gente tem preservativo masculino, se você quiser, ou feminino, se você se sentir mais confortável. É importante que em toda relação sexual, seja com seu parceiro atual, com seu parceiro de 20 anos, que você use esse preservativo. A gente tem que explicar para ela o próprio risco de infecção que ela tem, de adquirir uma infecção com aquelas práticas que ela tem, sem julgamentos, só explicando para ela, mostrando para ela quais são os riscos, e ela que vai fazer as escolhas, mas a gente não pode deixar ela sair do nosso consultório sem fazer isso. Ofereço testagem para HIV, para sífilis e para as hepatites B e C, né, que são de transmissão sexual. Isso tudo eu coleto exame de sangue, coleto sangue para enviar para exame. Ofereço a vacinação para hepatite A, se ela fizer parte daquela população, para B, que é para qualquer pessoa de qualquer faixa etária, e para HPV, se for indicado. Se for indicado também, a gente pode pedir para ela fazer uma prevenção combinada. Ou seja, ela toma PrEP, que é aquela profilaxia pré-exposição, e usa também preservativo nas suas práticas sexuais. Se ela for tratada, a gente vai tratar, acompanhar e orientar, e pedir para ela fazer contato com as suas parcerias sexuais, e a gente notifica a vigilância epidemiológica quando for apropriado, porque algumas infecções precisam ser notificadas obrigatoriamente, né? Elas fazem parte daquela lista de notificações compulsórias, né, que tem no Brasil. Quais são elas? Sífilis, HIV e hepatites virais. Tá? HIV em qualquer pessoa, sífilis em qualquer pessoa e hepatites virais em qualquer pessoa. Várias outras a gente não precisa notificar, como gonorreia, como infecção por clamídia, a gente não precisa notificar. Tá? Antes da gente terminar esse primeiro bloco de 30 minutos, que tem uma grande explanação sobre as principais síndromes e infecções sexualmente transmissíveis e quais são os seus respectivos agentes etiológicos. Então, a gente tem aqui 3 grandes síndromes apresentadas. Primeiro, a síndrome de úlcera anogenital, ou seja, uma úlcera que se manifesta na região genital ou na região anal. Os possíveis agentes etiológicos que provocam essa síndrome pode ser a Chlamydia trachomatis, né, com um dos seus 3 sorotipos, que provoca uma infecção chamada linfogranuloma venéreo. Pode ser um Haemophilus ducreyi, que provoca cancroide, ou cancro mole, vírus do herpes simplex do tipo 2, que provoca herpes genital, que é incurável, Klebsiella granulomatis, que provoca donovanose, e Treponema pallidum, que é uma bactéria que pode provocar sífilis. Todas elas podem provocar úlcera. Certo? Uma outra síndrome é a síndrome do corrimento, um corrimento uretral em ambos os sexos ou corrimento vaginal para as mulheres, né? Pode ser provocada por Candida albicans, que é uma candidíase vulvovaginal, que não necessariamente é uma infecção sexualmente transmissível, ela pode ser simplesmente um desequilíbrio da flora vaginal.
Clamídia trachomatis, que provoca clamídia, Neisseria gonorreae, que provoca gonorreia, Trichomonas vaginalis, que provoca tricomoníase, o Mycoplasma genitalium, que provoca uma infecção causada por micoplasma, ou múltiplos outros agentes que são responsáveis pela vaginose bacteriana, que, outra vez, não necessariamente são infecções transmitidas por via sexual, mas pode ser só um desequilíbrio da flora vaginal. Por último, provocando uma síndrome de verrugas na região anogenital, é o papilomavírus humanos, ou humano, o HPV, que é o agente etiológico, que provoca um condiloma acuminável. Então, aqui a gente tem duas infecções incuráveis, o HPV e a herpes genital, duas infecções virais que não têm cura, apenas tratamento. Então, a gente encerra aqui esse primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta para o segundo.